A graça e a paz do Senhor seja no seu coração. Nós estamos começando o 8º dia do nosso jejum da família, quando a presença de Deus enche a sua casa. E hoje o tema é: olhe a sua família com os olhos do Espírito. Nós somos pessoas espirituais, queremos olhar da maneira como Deus olha. Paulo diz que se antes conhecia Cristo segundo a carne, agora já não conhece desse modo. Isso significa que não conhecemos o Senhor, ou não deveríamos conhecer o Senhor de uma maneira natural, mas sim de uma maneira espiritual. Alguns conhecem apenas o Jesus histórico, que estão nas histórias bíblicas contadas, mas nós precisamos conhecer o Filho de Deus pelo Espírito. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Não devemos conhecer nem mesmo a nós mesmos segundo a carne. Quando nós olhamos para a realidade da nossa carne, nós ficamos deprimidos e desanimados porque vamos ver tudo aquilo que é ruim em nós e que não é necessariamente a verdade a nosso respeito, porque a nossa verdade está no nosso espírito. A introspecção é perigosa, pois ela gera em nós autocondenação, ou autopiedade, autocomiseração, ou ainda orgulho. Essa é uma verdade que precisa ser aplicada também no nosso relacionamento conjugal. Porque a causa de muitos problemas é que os cônjuges ainda insistem em se ver segundo a carne e não pelo Espírito. Ficam olhando o natural que estão vendo ali. Então hoje eu gostaria de mostrar a glória de nos vermos segundo o Espírito, de decidirmos olhar para o nosso casamento segundo o Espírito. É uma perspectiva completamente revolucionária, pois ela é segundo a verdade de Deus. Primeiro ponto que eu quero colocar com você, então, é isso: não devemos nos ver segundo a carne. Sempre que nos olhamos de forma natural, a nossa tendência, como eu disse, é ficarmos deprimidos e desanimados. A realidade é que nós somos uma nova criatura. Essa é a verdade a nosso respeito. Mas é somente a verdade colocada no verso 16 que nos permite apropriar-nos da verdade do verso 17, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, que diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas e antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu só posso ter a realidade que eu sou uma nova criatura se primeiro eu decidir não olhar para mim nem para as pessoas da maneira carnal. Depois que nos convertemos, nós ganhamos uma nova forma de enxergar as pessoas e até nós mesmos, porque olhamos no prisma espiritual. Hoje nós devemos ver todas as coisas pelo Espírito, não pela carne. As coisas do Espírito, porém, elas são percebidas não com os olhos naturais, são percebidas pela fé. E a fé é a convicção de fatos que eu não vejo, não é? Mas que eu estou crendo. Não vemos com os olhos naturais. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos. Infelizmente, muitos falam de ver pela fé como se fosse algum faz de conta. Então, irmã, o seu marido já se converteu? Nós perguntamos. E a irmã diz: pela fé, né? Ou seja, para ela é só um faz de conta. Não. Mas aquele que confessa e realmente acredita, ele vai começar a ver as circunstâncias de outro modo. Quem crê sabe que já é um fato o que ele está esperando, mas ainda não está vendo, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não está vendo. Então, quando você crê de verdade, a resposta dela é: sim, meu marido já se converteu, porque ela está vendo a dimensão do Espírito. A fé é pela fé que nos vemos como nova criatura.
Não devemos mais nos ver na carne, mas segundo a realidade do Espírito. E assim, cada vez mais que eu creio, mais nos tornamos parecidos com Jesus. Porque essa verdade vai sendo trazida. O Novo Testamento diz que nós precisamos contemplar ao Senhor como por um espelho. Muito bem, por que um espelho? Naturalmente, o que contemplamos no espelho, olhando de uma maneira natural, é a nós mesmos. Nós somos esse espelho onde o Senhor, no entanto, reflete a sua glória. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, Jesus está em nós e Ele é a esperança da glória, que vai mudar a nossa vida. A glória de Deus está em nós e nós precisamos contemplá-la em nós mesmos. É isso que vai refletir em nós essa mudança. Colossenses capítulo 1, verso 27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Para contemplarmos o Senhor em nós, nós precisamos desistir, definitivamente, deixar de nos vermos no segundo a carne. É necessário que você tenha essa decisão. Eu vou olhar, vou concordar com Deus. Não podemos ver o Senhor em nós segundo uma visão natural. Segundo a visão natural, o inimigo vai mostrar você. Somente segundo a descrição que a palavra de Deus faz de nós, é que é realmente a verdade a nosso respeito. Que às vezes não se manifestou ainda, às vezes você não está vendo, mas é um fato, não muda a verdade. Tiago diz que feliz é aquele que não se esquece de como é a sua aparência, ou seja, a sua verdadeira identidade. Olha só, Tiago capítulo 1, verso 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Veja então que a intenção do diabo é que a gente tire os olhos da realidade espiritual e olhemos para nós mesmos segundo a carne. Segundo Deus, você é mais do que vencedor. Mas às vezes o diabo está te mostrando a derrota que você está vivendo agora. Segundo Deus, ele se fez pobre para que você fosse rico. Mas talvez agora você está experimentando alguma necessidade. Mas você tem que escolher. A verdade não é o que você está vivendo hoje, é o que está escrito na palavra de Deus. Se nós olhamos no espelho da palavra e não nos esquecemos da nossa identidade espiritual, então nós vamos ver a manifestação dessa realidade espiritual em algum momento. João chega a dizer que nós já somos como Cristo neste mundo. Meu Deus, tal qual Ele é, nós somos. Não vemos isso com os nossos olhos naturais. Mas a realidade mais impressionante é que nós já somos, sim, como Cristo neste mundo. Ainda que eu não consiga enxergar completamente. Olhando de forma natural e carnal, nós não vemos essa realidade em nós. Para percebê-la, nós precisamos da revelação do Espírito, dos olhos do Espírito. O alvo do maligno sempre é nos impedir de ver quem realmente nós somos. Que Deus nos abra os olhos nesses dias, para crermos, para enxergarmos de outra maneira. 1 João, capítulo 4, verso 17, diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, no dia mau, no dia da luta, mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Se nós somos como Ele é neste mundo, no dia do juízo, tanto naquele dia quanto nos dias maus que passamos aqui, teremos confiança, porque se sou como Ele, então sou vencedor. Nós estamos em Cristo. Imagine uma folha de papel colocada dentro de uma Bíblia. Nós podemos dizer que esse papel está em Bíblia, dentro dela. De tal maneira, então, que tudo que acontecer com a Bíblia também vai acontecer com o papel que está lá dentro. Se a Bíblia for
for crucificada, papel também será. Se a Bíblia for elevada ao céu, papel também será. O único limite dessa ilustração é que o papel pode ser tirado da Bíblia, mas nós não podemos mais ser separados de Cristo. Alguns pensam que vão agradar a Deus se diminuindo, depreciando-se, falando mal de si mesmo. Quem sou eu? Não presto, não vale nada, não tem disciplina. Eles gostam de orar dizendo: Senhor, eu não sou coisa alguma, eu não consigo vencer, eu sou um caso perdido. Vivo repetindo o mesmo erro, nunca mudo. Esse tipo de oração é uma oração baseada no ego, no orgulho, olhando para si, para a justiça própria. Isso não agrada a Deus, não é essa, porque não é essa a sua realidade no Espírito. Aquele que se vê no Espírito vai confessar diferente, dizendo: eu sei que sou justiça de Deus em Cristo, eu sei que sou sacerdote real, eu sei que sou amado do Pai, ainda que o inimigo e as circunstâncias tentam te mostrar outra coisa. Aquele que não se esquece de quem é no Senhor, esse vai se levantar com o espírito cheio de fé. Mas aquele que se vê sobre a ótica natural, vai se sentir infeliz e incapaz. Nós precisamos nos ver segundo o Espírito, não segundo a carne. Uma certa época, houve uma moça, morava numa aldeia, distante de qualquer cidade, onde não existia nenhum espelho. Não conhecia isso. Ela era feliz, porque todos percebiam a sua beleza e a elogiavam constantemente por causa da sua formosura. Mas algumas moças invejosas começaram a dizer que ela era feia. Elas diziam isso tão frequentemente que de repente ela começou a acreditar naquilo. Por isso se fechou e se tornou uma moça tímida. Mas um dia ela viu a sua face nas águas do lago e então percebeu o quanto de fato ela era linda. Mudou completamente a sua postura. Assim, todas as vezes que começava a duvidar de sua beleza, o que ela fazia? Ela voltava para olhar no espelho do lago. Evidentemente, as mentiras do diabo estão relacionadas às muitas outras coisas. E isso pode ser aplicado a outras mentiras, como você é derrotado, você é incapaz, você não é justo. A cada semana, nós precisamos que o pregador nos mostre a face no espelho da palavra. É isso que nós fazemos todos os dias, pregando aqui, ou no domingo. O problema é que, eventualmente, nós passamos a acreditar em algo que é constantemente repetido, mesmo que não seja verdade. É por isso que a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, nos acusa todo dia, de dia e de noite. Porque ele insiste numa mentira para que você, em algum momento, acredite que ela seja verdade. Essa é a tática maligna, a repetição exaustiva da mentira na nossa mente. Não permita isso. Uma mentira repetida muitas vezes acaba se passando como verdade. Ele faz isso nos mostrando as coisas debaixo de uma ótica natural. O pior é que a mentira do diabo é como um ilusionismo. Nós podemos ouvir, nós podemos ver, nós podemos até mesmo senti-la. Mas a vida cristã vitoriosa é resultado não de ouvirmos a voz do diabo, mas vermos o que somos em Cristo, em Cristo. Assim, nós precisamos rejeitar as mentiras que o diabo nos mostra na nossa carne, assumindo realmente o que nós já somos em Cristo, pela fé. Pela fé. Hoje eu desafio você a se posicionar e aceitar e admitir aquilo que você é em Deus. Segunda coisa, não veja o seu cônjuge de forma carnal. Da mesma maneira, você precisa olhar para ele de uma maneira espiritual. 2 Coríntios 5,17, mais uma vez, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, além de não nos enxergarmos segundo a carne, nós precisamos ter cuidado para não enxergar o nosso cônjuge segundo a carne. Da mesma maneira,
Paulo diz que agora ele não conhece a ninguém segundo a carne. Puxa vida. Uma das coisas mais desanimadoras é olhar para o seu cônjuge, é olhar para os seus filhos debaixo de uma visão natural. O diabo só vai te mostrar coisa ruim. Aquele que só vê defeito nos outros é doente espiritualmente. Infelizmente, muitos pais veem seus filhos como derrotados. E por causa disso, eles acabam se comportando conforme o conceito carnal que os pais deles têm. Porque transmite isso para eles. A maneira certa de exortar um filho não é condenando ele, não é atacando ele, é dizendo: você não está agindo de acordo com o que você é. Você é santo, você é cheio de amor, você é cheio do Espírito de Deus, e as suas ações não se harmonizam com isso, isso não combina com você. Você está atacando o problema e reforçando a identidade. Você não está atacando a pessoa. Essa foi a forma, por exemplo, como Paulo exortou a igreja de Corinto. Ele os tratou de forma espiritual porque os via em Cristo. Ele via os irmãos como Deus os via. Nós também precisamos ver os irmãos da nossa família e a nossa família da mesma maneira. A realidade espiritual deve ser primazia sobre a realidade natural. Deve ser superior. Veja como era a igreja de Corinto. A igreja estava cheia de divisões. Nas refeições, os ricos se mantinham separados dos pobres. Era comum ficarem embriagados durante a ceia. Havia muita imoralidade na igreja. O irmão costumava levar o outro na justiça, nos tribunais. Rejeitava a autoridade espiritual, inclusive a de Paulo. Eram fascinados pelos dons mais espetaculares. E o culto era uma bagunça. Mas ainda assim, Paulo tinha uma atitude profética de ver aqueles irmãos como Deus os via. E como Deus via os coríntios? Se você vai ler a carta de Paulo aos coríntios, ele fala uma série de coisas sobre eles. Ele diz que eles eram santos, no verso 2, eram ricos na palavra e no conhecimento, no verso 5. O testemunho de Cristo era confirmado entre eles, não lhes faltava nenhum dom e no fim seriam apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Puxa vida, isso é muita fé. Isso é uma inversão completa. Agora, por que Paulo pôde ter uma visão de fé? Paulo não era um louco, Paulo não era ingênuo, Paulo não estava fazendo de conta, ele não ignorava a realidade natural dos coríntios, mas ele conhecia também os recursos de Deus para mudar as circunstâncias. Escrevendo aos Romanos, ele falou coisas espirituais a respeito dos irmãos. Se ele fosse olhar o natural, ele jamais teria dito essas coisas. Romanos 15, 14 diz: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Veja, todo filho de Deus, nascido de novo, segundo Paulo, já está cheio de toda bondade e amor, porque o amor já foi derramado no nosso coração. Esta é a realidade do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Seu cônjuge tem a unção e está cheio de todo conhecimento. Quando cremos nessa verdade, passamos a olhar nossos irmãos com os olhos diferentes. Muito bem, por último, e quanto ao marido ou esposa que ainda não se converteu? Como que eu devo fazer? Como que eu devo olhar? Eu creio que ninguém será enviado ao inferno por causa dos seus pecados, como mentira, adultério ou roubo. Deus seria injusto por punir os pecados mais de uma vez. Todos os pecados dos homens já foram punidos na cruz de Cristo. Isso é impressionante. Não tem ninguém no inferno por causa do seu pecado. Estão lá porque não creram que o pecado está pago. Evangelizar é contar aos homens que seus pecados já estão perdoados. 2 Coríntios 5,19 diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Muitos creem que Jesus morreu apenas pelos eleitos, mas eu creio que aquele que amou o mundo de tal maneira morreu por todos os homens. Então,
Por que alguns homens serão condenados? Serão condenados por não receber a Cristo, por rejeitar a graça da salvação de Deus revelada na cruz. Quando eles rejeitam o pagamento de Cristo, estão dizendo que eles mesmos podem pagar, mas não podem. E como nenhum homem pode cumprir as exigências de Deus, então estão debaixo de condenação. Deus, no entanto, não está imputando o pecado aos homens. Deus já deu a salvação em Cristo, e segundo a sua graça. Mas agora o homem deve se apropriar pela fé. Graça, salvação mediante a fé. Se fosse somente a graça, todos os homens estariam salvos. Mas é graça, mais fé. Sem fé, a graça é infrutífera. Não funciona. Mas isso não significa que devemos ver o nosso cônjuge não convertido como alguém condenado. Não, você não deveria olhar para o seu marido ou para a sua mulher que não é crente, não nasceu de novo, e vê-lo como condenado. Antes devemos ter um olhar profético e crer que ele será salvo. A melhor maneira da mulher ganhar o marido, ou a mãe ganhar o filho, é vendo-o como já tendo sido salvo. Recuse-se a ver seus familiares de forma natural. Veja-os pelo Espírito em fé, já salvos. A unidade da salvação é a casa. Noé foi salvo com a sua casa. As famílias do Egito comeram juntos o cordeiro dentro de casa. E Raabe foi salvo com a sua família. E nós precisamos crer que Deus já fez a obra e eles agora precisam apenas se apropriar. Não adianta orar pela conversão de alguém olhando para ele de uma maneira natural. Se você o vê como um condenado, não poderá crer no perdão que Deus tem para ele. Existe uma gangue de motociclistas nos Estados Unidos chamado Hell Angels, ou na tradução literal, Anjos do Inferno. Normalmente, os membros dessa gangue são muito cabeludos e barbudos, e eles usam uma jaqueta de couro com o logotipo da gangue. Certa vez um irmão testemunhou que havia sido membro dessa gangue por muitos anos, mas a sua mãe era crente e orava continuamente para que ele fosse salvo. Entretanto, mesmo depois de muito tempo e muita insistência da sua mãe, ele ainda não havia se convertido, não tinha acontecido nada. Ela então aprendeu o princípio de fé, de crer e confessar. E assim ela começou apenas a declarar que o seu filho já era salvo. E até colocava versículos bíblicos nos bolsos da roupa dele. Certo dia, ele chegou até mesmo mudar o nome, ela chegou até mesmo mudar o nome dele. Como ele era cabeludo, ela passou a chamá-lo de Moisés. E começou a declarar que ele seria usado por Deus para tirar pessoas do inferno. Depois de alguns meses, ele passou por um grande apuro ao ser perseguido por uma gangue rival. E no meio do perigo de morte, ele clamou a Jesus. Ele foi salvo. Hoje, esse irmão é líder de um dos maiores ministérios com presidiários nos Estados Unidos. Tudo porque a sua mãe o viu salvo antes de acontecer o natural. Quando nós vemos as pessoas pela ótica da cruz, nós percebemos que cada pessoa tem o potencial de vir a ter a mesma realidade em Deus, da qual desfrutamos hoje. Porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. Amém, querido? Eu gostaria ainda de orar. Eu gostaria de convidar os irmãos que estão aqui também, ficasse de pé. Vamos pedir a Deus por um minuto que nos abra os olhos, nos dê a fé de olhar para as pessoas, para nós mesmos, para o nosso cônjuge, nosso casamento, nossa família, segundo Deus vê, não de uma maneira natural. Fala para o Senhor, me ajuda. Se você puder, você pode até pôr a mão nos seus olhos, assim. Pedir a Deus que te dê revelação por um minuto. Pai, ajuda-nos. Abre os nossos olhos espirituais. Ajuda-nos a olhar para o nosso cônjuge, para nós mesmos, nossos filhos, nossa família. Não de uma maneira natural, mas de uma maneira espiritual. Possamos ver como o Senhor vê, possamos ver eles convertidos, cheios do Espírito, abençoados, quebrantados, ungidos, tendo encargo pelas coisas do reino de Deus, sendo atraídos para a palavra. Nós os abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, e declaramos que somos esses
homens e mulheres espirituais, que decidem ver todas as pessoas, inclusive nós e o nosso cônjuge, de uma maneira espiritual, para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém? Querido, vou salvar essa live, compartilha ela nos seus grupos de WhatsApp, abençoe a vida de alguém, Deus te abençoe, fique na paz, até amanhã.